E para além dessa nuance, também tem a questão de, por exemplo, em função do tipo de localidade ou tipo de zona em que o projeto é implementado a nível do terreno, Sim. podemos apresentar sempre as soluções. Ou seja, teórica e basicamente, ainda que haja necessidade de se fazer o mínimo o mínimo possível de construção, há sim necessidade de termos projetos especializados. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Parceria Podcast. Este que é um espaço destinado para falar sobre arquitetura e temas que agregam cada vez mais a essa área. Eu sou Mônica Rocha, sou arquiteta e hoje vamos falar sobre o erro que pode te custar milhões na tua construção. E para isso tem um convidado expert no tema que vai nos ajudar a entender melhor quais são as causas, o que é que de fato causa, qual é o impacto. Então fica aqui comigo para entender isso tudo. E claro, ninguém melhor para falar desse tema do que o engenheiro Paulo, engenheiro que já tem mais de 10 anos, 11 anos de experiência, não é? Como profissional na área. Já agora agradeço por estar aqui no nosso podcast, por ter aceito o convite. Gostaria que falasse muito brevemente sobre ti, né? Para o pessoal saber quem é o engenheiro Paulo e por que está nesse tema, né? Para nós podermos aqui avançar. Olá pessoal, eu sou Paulo Sandomo Kufumana, sou engenheiro civil de profissão. Estou sensivelmente com 11 anos de experiência, dos quais 7 anos foram necessários para adquirir conhecimento e experiência, para nos 4 anos seguintes poder emergir no mundo do empreendedorismo, naquilo que é a área de engenharia e construção. Pois afirma que eu detenho, que é a Tracigia, que é uma empresa parceira do Ateliê Mônica Rocha, tem 3 atividades no âmbito da construção, que é projetos. Nós fizemos projetos de especialidades das engenharias, fiscalizamos obras e construímos também, que é o que temos feito essencialmente. Ou seja, até o momento, com o Ateliê Mônica Rocha, temos feito as 3 atividades. Então hoje eu estou aqui para tirar as vossas dúvidas, partilhar o meu conhecimento e estar disponível para vocês. Obrigado. Ok. Então, Paulo, muito obrigada mais uma vez. E começando aqui com o nosso tema. Primeiro, nessa minha jornada como arquiteta, né, cada vez mais eu vejo a relevância dos projetos de especialidades e hoje, antes eu já não fazia, mas agora menos ainda. Acho que seria importante nós começarmos por definir o que é isso e por que é que nós temos que ter isso no projeto. Okay. Como é que trarias essa informação? Ok. Bem, na verdade, sabes que os arquitetos são os criadores dos projetos. Ou seja, os arquitetos idealizam os projetos. E a função essencial do engenheiro é transformar aquele sonho em realidade. Transformar esse sonho em realidade significa que tudo que for esmiuçado a nível arquitetônico, em termos de ideias, ter solução. O projeto de especialidades, na verdade, é solucionar o projeto arquitetônico, assim, de uma forma muito direta. Como assim solucionar o arquitetônico? Tudo o que vocês pensam a nível do projeto tem que funcionar em todos os aspectos. Então é aí onde as várias áreas das engenharias a nível de especialidades entram, colaboram e fazem a coisa funcionar. Tu fazes o projeto de arquitetura com certas anuâncias que carecem de algumas soluções, a nível de estrutura, de como é que vai funcionar a estrutura do projeto, da casa, do hotel, de qualquer que seja. Vais necessitar da hidráulica, porque é preciso dar vida aos sanitários, aos hidrossanitários que tu vais prever no teu projeto. Vais precisar do AVAC para prever como é que vamos fazer o processo ou encaminhamento de cobre e condensados. E qual seria, no caso, a solução do posicionamento das unidades, que é interior e que é exterior. Vais precisar do projeto elétrico, que é para então conseguires ter um projeto funcional do ponto de vista de capacidades, para não ter problemas de sobrecargas e por aí adiante. Ou seja, todas as áreas de engenharia ou de especialidades são tão quanto importantes para dar vida ao vosso projeto. Porque, inicialmente, pela minha experiência, é que os arquitetos, ao fazer um projeto, eles já pensam em absolutamente tudo. Só precisam que alguém vá para lá e lhe dizer que sim, isso é possível, ou quando não,
provar o porquê. Então, Encontrar outras soluções. exatamente. No fundo, o projeto de especialidades é bem para isso. É para dar solução àquilo que foi pensado inicialmente em arquitetura. Quando falamos de projetos de especialidades, como disse, é o estrutural, o elétrico, o hidráulico, o AVAC, né, que é ar-condicionados, e TED, que é telecomunicações, e Segurança contra incêndio. sim, sistema contra incêndio. Então, vamos lá. O não ter isso no projeto, para começar, porque muitas vezes já aconteceu de alguns clientes tentarem reduzir os custos, ficarem só com o projeto de arquitetura. Certo. O que, apesar de solucionar alguns problemas, ele não vai atender todos. Certo. Então, cada especialidade, cada projeto aqui tem a sua finalidade. O que causa diretamente a obra do cliente, a construção dele, se ele não tiver os projetos de especialidades? Começando talvez pelo estrutural, qual é o impacto que ele tem, a ausência do projeto, Certo. no caso? Se me permitires, antes de fazer essa abordagem, queria só dar aqui uma chega de contributo. Na verdade, as especialidades são muito amplas e elas estão divididas ou enquadradas em função do tipo de construção. Por exemplo, o que nós aqui acabamos de dizer é o comum, é aquilo que mais se faz. Projetos residenciais, projetos comerciais e por aí adiante. Mas, por exemplo, para a área de saúde, também existem outras especialidades que são feitas por outros profissionais. Só queria deixar aqui que o que nós acabamos de citar não são todas as especialidades que existem. O Existem nível de ainda outras. exigência é maior, então Exatamente. é importante ter isso, claro. Estamos a fazer ênfase daquilo que é o comum, né? Daquilo que é a nossa sociedade. Pronto. Agora, respondendo à tua questão, o que eu tenho que dizer é o seguinte: mesmo com projetos de especialidades sendo elaborados, ainda assim, se não houver alguma atenção, é bem provável que uma outra coisa não seja bem feita, mas não a nível de projeto. Estamos a falar a nível de acompanhamento. Imagina se fosse sem projeto, como é que seria? Ou seja, estamos a dizer que com projetos de especialidades tu tens 95% de chances da coisa correr bem. Ou seja, está definido, existe no projeto, é só executar. Portanto, os 5% estamos a dizer, se tivermos profissionais competentes, está salvaguardado. Imagina sem projeto. Quando o cliente decide construir sem especialidades, ele acaba tendo um mundo de surpresas. Um mundo de surpresas por quê? Porque a cada etapa é como se fosse um desafio novo. Sim. Vamos falar propriamente do estrutural que tu pediste para fazer menção. Arquiteta pelos anos que trabalhamos, não é uma pessoa muito limitada. É uma pessoa que gosta de propor soluções ou propor ideias fora do comum. E as ideias fora do comum requerem algum nível de conhecimento. Para aquilo que é o nível da arquiteta, e creio que muitos outros arquitetos também, é quase impossível executar sem projeto, por exemplo, de estrutura. Eu vou explicar o porquê. Normalmente, os arquitetos não gostam de espaços muito confinados. Vocês gostam de ter acessibilidade de espaço. Espaço tem as nuances a nível de estrutura. Ou seja, imagina que a arquiteta projeta uma sala com 8 metros de largura e 6 metros de comprimento, por exemplo. Já não é algo muito comum. Não é algo muito comum porque aquilo que é o tradicional, e até porque normalmente quando alguns clientes decidem optar por construção sem fazer especialidades, normalmente o que procuramos a nível de custos é o tradicional. O tradicional tem uma limitação em termos de vão. Claro. Ele já tem medo, receio de fazer algo com 6 centímetros. Porque ele acha e sabe que aquilo pode fazer aquilo que na gíria dizem barriga, que nós chamamos de flecha. Porque esse é o famoso exatamente. O nosso principal objetivo, como engenheiros estruturais, é limitar ao máximo a flexão ou as flechas, ao máximo. E para além dessa nuance, também tem a questão de, por exemplo, em função do tipo de localidade ou tipo de zona em que o projeto é implementado a nível do terreno, Sim. podemos apresentar sempre as soluções. Ou seja, teórica e basicamente, ainda que haja necessidade de se fazer o mínimo possível de construção, há sim necessidade de termos projetos de especialidades. Na verdade, o que os projetos de especialidades vão fazer para o cliente é definir tudo de solução, apresentar mapas de quantidades que facilitam a vida do cliente de cada especialidade. O cliente com especialidade sabe exatamente o que é que vai ser necessário para a compra. E olha,
hoje como hoje, para quem já entrou nessa senda, que é muito positiva, acaba sempre tendo os orçamentos facilitados. Ele pega, tem o projeto de especialidade, tem os mapas e consegue facilmente, até posterior, pedir cotação. Sim. Coisa que não é possível sem projeto. Então, pelo menos um orçamento que seja mesmo real, porque só com projeto de arquitetura, algum orçamento, uma estimativa dá. Exato. Mas não vai dar todas as quantidades, todas as informações detalhadas Exato. que nós vamos precisar. Exato. Ou seja, tendo o projeto, aumenta a chance do controle do orçamento da obra. Exato. De forma resumida, explicar aos nossos clientes, aos nossos colegas, o que os projetos de especialidades, na verdade, fazem. Primeiro, dão-nos solução daquilo que é o sonho, porque um projeto é um sonho. É um sonho porque é um processo que o cliente acompanha e chegam até um produto final. Segundo, segurança. Segurança porque o cliente está seguro de que tudo o que vai ser feito em obra implementada foi feito por profissionais da área que entendem e percebem. E terceiro, facilidade. Facilidade de ter orçamentos, de ter cotações para executar a mesma. Por isso é que, se repararmos, alguns projetos retomam anos depois, certo? Sim. Há muitos projetos que começam e param, retornam anos depois. Esse retorno ou esse restabelecer do sonho deve-se ao facto de que o cliente está salvaguardado, que tem as informações. Porque senão é uma outra dor de cabeça, é um retrabalho. Sim. Então, 3 coisas que o cliente pode saber a partir de hoje é solução, ou seja, tudo que foi pensado no projeto tem solução, está feito e vai ser conforme. Segundo, segurança, porque o cliente sabe que o projeto foi feito por profissionais capacitados, competentes para aquilo. Terceiro, facilidade. Vou dar um exemplo. Imagina que eu agora, como cliente, vou solicitar um projeto de arquitetura ao ateliê Mônica Rocha. A arquiteta Mônica Rocha vai explicar ao cliente que é um ateliê de arquitetura. Faz arquitetura, mas consegue fazer indicativos. E, na verdade, o arquiteto pode fazer indicativos. Ele pode indicar como é que quer que as coisas funcionem. Posição das tomadas, posição dos ar-condicionados, as luminárias, isso tudo é pensado em arquitetura. No projeto de licenciamento temos que fazer isso. Exatamente. O engenheiro só chega e dá vida àquilo. Vai te dizer depois se a tomada tem que ser de que tipo, se o cabo tem que ser de que tipo, e por aí adiante. O cliente, quando tem esse produto final, o que é que ele vai conseguir ter? Mapas de quantidades que facilitem. Ele pega naquele processo e envia para 4, 5, 6, 7, ou o número de empreiteiros que ele quiser. Que é desnecessário. Ninguém envia 7 Exatamente. Não, é uma forma de falar só, ou seja, ele pode pedir quantas cotações, ou seja, tantas cotações quanto forem necessárias. O trabalho dele vai estar salvaguardado por quê? Com facilidade, porque ele só vai comparar preço. Sim. Todos vão ter as mesmas quantidades, não tem um que vai inventar. E já acontece que quando tu não fazes, podes ter essa dor de cabeça. Sim. Um está a dizer que é 1.500, outro está a dizer que é 1.200. Quem está a mentir? E um está a dizer o dobro. Exatamente, é por ali. Mas quando que é nível de preço já é mais fácil. Um está a cobrar mais 100, um está a cobrar mais 200, e depois a pessoa vai avaliar o custo-benefício para ver o que fica mais em conta. Agora, há o que eu chamo do mito de que o pedreiro pode resolver algumas coisas na obra. Sim. Fora essa parte estrutural, por exemplo, tem a parte elétrica. Sim. Que a parte estrutural, algumas vezes até eu vejo que dão, alguns casos, alguma atenção, mas muitas vezes tentam tirar as outras especialidades. O que acontece se, do teu ponto de vista, em relação a essa parte elétrica, se não tivermos o projeto, as possíveis consequências que pode haver em obra? Pronto, já. Primeiro, quando perguntaste se um pedreiro pode resolver problemas na obra. Há esse mito de que muita gente diz que ele vai resolver na obra. O pedreiro é uma pessoa muito experiente. É uma pessoa que trabalha com aquilo todos os dias e se depara com várias situações. Mas ainda assim, temos que perceber que há uma certa limitação. Isto é como um médico. O médico é tão necessário que não deve ser substituído por como é que posso dizer, por mera experiência. Não é o facto de que eu ter enxaqueca que acho que um paracetamol passa. Às vezes deve ser um outro problema. Ou seja, o pedreiro é um elemento
chave, é uma chave mestra, mas precisa de alguém que o pegue para poder fechar as porcas ou as chaves, no caso. Ou seja, o pedreiro é mesmo importante, mas ele tem alguma limitação. Um pedreiro, por exemplo, raramente consegue fazer grandes vãos, porque ele tem medo, porque é o que ele não faz todos os não dias. tem um estudo de estruturas aí. Exato. Quando se chegar a um elemento que consiga o convencer que é possível com cálculos e tudo mais, okay? Então, não aconselho, o pedreiro é alguém com muita experiência, sim, mas tem que ser sempre tutelado e supervisionado por um engenheiro ou alguém ligado às engenharias que tenha um pouquinho mais de conhecimento. Mas o que de fato pode acontecer na casa do cliente se ele deixar de ter o projeto elétrico para definir simplesmente em obra a situação? Deixa-me só trazer aqui um exemplo. Suponhamos que não seja numa casa. Eu estou a fazer um restaurante. O restaurante vai ter uma cozinha industrial. Exato. Eu suponho que a instalação elétrica dos equipamentos, fornos e outros equipamentos industriais, por assim dizer, vai ter que ser diferente da instalação da parte de iluminação, de ar-condicionados e por aí vai. Exato. Porque isso pode, se não for assim, pode causar no restaurante, vou dizer, superaquecimento, risco de incêndio. Sim. E dentre outros aspectos, o que eu queria trazer, ou seja, desenvolver um pouquinho mais dessas consequências para as residências e outros possíveis espaços pela falta de um projeto especialidade que, na parte da eletricidade, que olha para a demanda do espaço. Porque se vier, pronto, não seria necessariamente só o pedreiro, mas um profissional que tem pouca informação, não é? Ele pode simplesmente colocar o que é básico, acha que vou colocar só essa tomada com essa capacidade e está ok, mas sabemos que há equipamentos que puxam mais energias. Um ferro de engomar. A pessoa liga, o ar-condicionado está a desligar. Exato. Está a ligar o micro-ondas, o quadro um disjuntor vai abaixo. Era para desenvolvermos um pouquinho mais, Okay. para as pessoas entenderem mais essas consequências. Bem, os projetos elétricos são feitos em função do projeto, ou seja, ele não está, ele varia. E o que acontece nos projetos é que há uma previsão geral de carga de tudo o que é equipamentos a serem utilizados. No caso de, por exemplo, um profissional decidir fazer esse projeto, ele tem o beabá do tradicional, mas ele não consegue fazer uma previsão geral daquilo que é equipamentos ou de elementos que consumam energia na residência ou na casa. O que é que pode acontecer? Ou tu podes ter algo muito próximo ou algo literalmente muito distante. Então, é mesmo necessário fazer o projeto, porque o cliente vai explicar sempre aos profissionais tudo o que vai ter. Desde ar-condicionados, 7 televisores. E a capacidade desse ar-condicionado. Exatamente, ou seja, com base nesses dados todos, é que o projetista, nesse caso o engenheiro eletrotécnico ou elétrico, há de fazer uma previsão de carga. E depois, ainda assim, ele aumenta os coeficientes, porque não podemos trabalhar na margem, por isso é que eu falei, ou terás na margem ou muito abaixo. Se tiveres na margem, uma sobrecargazinha é suficiente. Então, é muito importante, exatamente, é muito importante saber tudo o que é equipamentos a serem utilizados no projeto, quer seja comercial, residencial, o que for. Depois, com base nisso, temos uma previsão geral de cargas, adicionamos os capas, que são os coeficientes, para então assim podemos ter um sistema elétrico eficiente, sem sobrecargas. E pronto, na iminência de no futuro houver necessidade de acréscimos, avaliar se de facto aquilo ainda aguenta ou não. Então, essa é basicamente a função. O tradicional vai te colocar aquilo que ele está habituado, sabe que vai levar uma tomada, uma, mas ele não consegue ter uma previsão geral. Sim. Então, há mesmo essa necessidade. Há casos que precisamos de mais de um quadro elétrico na casa, para Exato. carregar também. Nós podemos trazer já agora a nossa simbiose. Sabe? Nós, nas nossas obras, nós fizemos os projetos elétricos, prevemos tudo o que é equipamentos e nós temos um profissional competente que faz isso, mas ainda assim com a nossa supervisão. Ou seja, teoricamente nunca ele por si só faz.
Eu percebo que às vezes a dificuldade e aquilo que é a nossa situação atual leva muitos a ir ao tradicional. Eu não condeno, mas tem muitos riscos. Tem muitos riscos. Sim. Só mesmo isso que eu disse, o ferro de engomar em si, ele puxa muita energia. Exatamente. Então, eu inclusive quando faço os projetos, pergunto mesmo, ou então eu proponho, que é porque isso vai afetar o projeto elétrico. Ou então, na verdade eu procuro saber todos os equipamentos que o cliente vai ter. Pelo projeto em si, primeiro, depois por causa desses Detalhes. sim, desses pontos. Então, faz toda a diferença. Numa residência, num restaurante, ou outros equipamentos. Exato. Agora, trazendo isso para outra especialidade, a parte de hidráulica, que é uma parte também que é muito subestimada. Não tendo esse projeto hidráulico, o que é que de fato pode ter como consequência? Sim, o projeto hidráulico, ou seja, a ausência dele, o que é que causa? Okay. Definir tudo só em obra, já está lá a estrutura construída, por aí Bem, vai. o projeto hidráulico, premeditadamente, tem a nuance da localização de 3 elementos-chave. Reservatórios de água e a fossa séptica, no caso, e a localização da eletrobomba. E ter um acumulador, nesse caso, os 4. É uma chatice muito grande não ter isso definido em projeto, porque dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Nos projetos hidráulicos, os engenheiros tentam otimizar o traçado de forma eficiente para que haja pressão em todos os pontos, a nível d'água, e que haja e que a temperatura da água quente também seja satisfatória em todos os pontos. Então, isso é necessário se estudar. Exatamente. Então, quando não fazes o projeto e premeditadamente decides fazer em obra, primeiro já temos aquela nuance de que podes comprar material a mais, por exemplo, porque é algo que está a ser pensado no momento e que pode ter N e várias alterações. Segunda nuance, também podes ter o posicionamento errado de certos elementos, porque os clientes muitas das vezes não têm muita disponibilidade ou muito tempo de acompanhamento ou de estar a par dos assuntos, por causa de várias atividades, vários compromissos que as pessoas têm. Então pode ser uma surpresa a localização de certos elementos e é muito desconfortável a posição da eletrobomba, a posição dos termos acumuladores nas residências. Os reservatórios, não tanto porque eles, como podem estar faceados a nível do piso, ainda dá para disfarçar. Se bem que também alguns clientes têm as suas preferências, né? E é necessário que se dê solução a isso, mas termos acumuladores e eletrobombas sim. Por quê? Porque são elementos, por exemplo, os termos acumuladores em geral são elementos que podem tirar estética, podem estragar uma fachada. Por isso é que em muitos projetos, em muitos que nós já fizemos, são camuflados. Ou estão escondidos dentro de um armário, ou estão colocados numa zona... Num compartimento. Exatamente, ou uma zona muito morta que não quer o impacto na obra. A eletrobomba aí, né? Também. Muitas das vezes ela pode ser enterrada ou não enterrada, no caso. E a posição também às vezes gera algum desconforto, também tira a estética. Imagina tu entras com um quintal extremamente bonito com um caixote de ferro com eletrobomba. Às vezes aquilo tira mesmo toda a estética, quando colocado num ponto estratégico, bem camuflado, te dá algum conforto em termos de harmonia do espaço. Então, estamos a dizer aqui e a resumir que a falta de execução do projeto pode te gerar pouca pressão. Pouca pressão por quê? Porque a eletrobomba é comprada em função da demanda ou da capacidade que a casa ou o estabelecimento prevê. Certo. Segundo ponto, localização errada do termoacumulador a nível de desconforto. Isso depois gera partir e realocar num ponto certo. E terceiro, o posicionamento correto dos reservatórios. Por exemplo, os reservatórios nunca podem estar próximos um do outro. Sabemos quais são os motivos e o porquê, né? Então tem essa nuance. Então o cliente tem que saber que quando não faz um projeto vai se deparar com essas situações. Pode ser que a pressão não chegue igual para todos os pontos, porque ela vai perdendo carga, aquilo que nós chamamos de perda de carga, ou seja, à medida que o troço de força vai sendo maior, a capacidade de pressão vai diminuindo. Sim. Vai ter a questão da eletrobomba
mal localizadas, umas casas de banho terem água quente mais rápido, outras muito mais lento. E depois ter o azar de ter os alimentos mal localizados. Então este é basicamente o perigo de não ter projeto hidráulico. E agora, nas outras especialidades, ainda nesse cenário mais comum, não é? Sim. Tem a questão dos ar-condicionados, né, que é o AVAC, ar-condicionados exaustores de forma geral, e telecomunicações. Perguntando assim diretamente, primeiro, acha necessidade de ter um projeto desse? Telecomunicações? Não, ar-condicionados, para começar. Sim. Sim. Qual seria a razão, como engenheiro, a tua visão sobre isso? Primeiro, esteticamente. Vamos começar esteticamente. Eu acho que ninguém gostaria de ter um projeto com os ar-condicionados à vista na fachada. Sim. E para que isso não aconteça, há que se fazer um projeto de encaminhamento do cobre, ou seja, dos condensados. Isso tem que ser pensado em projeto. Pensado em projeto por quê? Se for um elemento térreo, literalmente, mas se for um elemento com vários pisos, o encaminhamento deve ser feito até a cobertura. Isto passa-se por um estudo, ou em curetes, ou em esteira. Então, isto não é um elemento que se faz de forma premeditada. Outro ponto é colocar elementos com pouca capacidade para determinados espaços e gerem insuficiência a nível climático, ou seja, tu tens um ar-condicionado num espaço que infelizmente não rende porque ou tem menor capacidade em relação ao espaço ou pelo número de pessoas que o espaço pode suportar, pode não dar vazão a certos momentos, por exemplo. Então, tem essa nuance. É mesmo importante, primeiro, para posicionar devidamente os elementos. Segundo, garantir segurança e conforto ambiental nos espaços. Olha, que aproveito a acrescentar, pelo menos na fase da arquitetura, também conseguimos prever, mas, aliás, sugerimos onde é que vão estar os ar-condicionados. Primeiro, para não afetar a estética, falando ainda dos aparelhos internos. Exato. Porque podemos ter uma parede, queremos uma cortina até o teto, uma parede com quadros, e por aí vai. E depois, nós colocamos eles de forma em que não batam diretamente onde a pessoa permanece mais tempo. Cama, sofá, em cima do fogão por causa da questão térmica. E os externos, alguma vez acaba por ser um desafio, porque nós não queremos danificar a fachada, deixar ela feia. Há sempre soluções arquitetônicas para a pessoa já prever um espaço, mas algumas vezes não dá. Sem contar que há soluções que encarecem muito. Exatamente. Como essa de colocar na cobertura, algumas vezes pode encarecer mais. Então, Exato. se nós no projeto já temos uma noção da estimativa de custo que o cliente tem, o fato também de termos essas especialidades todas, não só o de AVAC, ajuda a ter controle disso. Exato. Porque, ou seja, eu desde a fase da arquitetura vou repensar, vou reposicionar esse aparelho por causa destes detalhes. E ainda acrescento mais um ponto. Em ambientes, por exemplo, integrados, casas que têm pé direito duplo, não é? 5 ou 6 metros. Exato. É aberto para a cozinha. A cozinha tem equipamentos que geram calor. A capacidade do ar-condicionado, ela não pode só ser analisada em função da área. Exatamente. Mas desses equipamentos que geram calor, do tamanho do espaço, das pessoas. Então, isso é a melhor forma de ver é começando com a parte da arquitetura e indo para o projeto de AVAC. Yeah. Porque assim pelo menos conseguimos ter mais eficiência com os aparelhos, faz todo sentido. Exatamente. Porque se eu chegar no espaço e está definir tudo. Basicamente o mecânico faz isso, ou o eletromecânico faz isso. Ele, em função da solução de posicionamento, ele tem que estudar como é que ele vai fazer o encaminhamento ou a ligação da unidade interior com o exterior. E em função dos ambientes, ele vê qual é a capacidade ideal para aquele espaço estar sempre refrigerado. E tem algo que eu gosto de acrescentar também. Como o aparelho ele é um elemento que gera frio, né? Mesmo os aparelhos externos, eles precisam também ser protegidos. Eu gosto sempre da ideia de proteger do sol, basta ventilar a zona. Proteger do sol e da chuva para aumentar o tempo de vida útil. Exatamente. Então, a nível da arquitetura, uma das técnicas que usamos nós vemos as fachadas que recebem mais horas de sol. Se tiver na cobertura, então já é pior, recebe o dia todo. Exato. Então, isso ajuda a equilibrar também, a proteger. Então, unindo esses dois pontos, já otimiza o processo. E até falando em união, queria trazer esse cruzamento das especialidades, né? Ou seja, a compatibilização
dos projetos todos, começando com a arquitetura, parte estrutural, elétrica, hidráulica, VAC, telecomunicações. No final de tudo, ok, temos os projetos, mas como é que nós fazemos essa compatibilização e o que é que acontece se nós não fizermos a compatibilização deles todos? Ok, pronto. Compatibilização então necessária que permite com que as atividades sigam sem nenhum precedente. Ou seja, toda a área envolvente pode trabalhar à vontade conforme definido sem ter que se preocupar com um outro. Vou dar um exemplo. O estrutural, a fazer a estrutura, por projeto estar compatibilizado, ele já consegue prever as aberturas, os elementos necessários. Estamos a falar, por exemplo, em alguns casos de lajes, negativos para passar cabos entre pisos, negativos para passar tubagens, PVC ou PPR, negativos para passar condensados ou esteiras, ou esteiras para levar o cobre. Ou seja, compatibilizar cada especialidade tem que dar espaço, abertura da outra para poder trabalhar à vontade. Estrutura vai permitir com que todas as outras especialidades fluam. Eletricidade vai fazer o seu trabalho sem ter que chocar com hidráulica, você tem que chocar com a VAC. Seria um risco grande. Exatamente. O quadro e a eletrobomba, os dois juntos. Isto é um risco muito grave, porque imagine, por exemplo, que haja algum problema de infiltração naquele espaço. A água sempre encontra caminho. Exatamente. E estamos a falar de um incêndio iminente, né? Então, compatibilizar é casar todas as especialidades. As especialidades todas estarem em sintonia. A estrutura permitir as aberturas para a hidráulica, eletricidade, a VAC. Para ser possível, os vãos todos que nós queremos. Exato. Não ver aquela famosa do pilar no meio da sala. Exato. Prontos. Então, compatibilizar é isso. Porque há muitos casos, quando os projetos não são compatibilizados, acontece o que o arquiteto há pouco tempo acabou de dizer. Faz a estrutura, mas depois, na hora de fazer o encaminhamento de cabos ou fazer passagem de alguma tubulação, não tenha nenhum negativo. Nós chamamos de negativo. Negativos são elementos que a gente utiliza para fazer bypass entre especialidades. Por exemplo, para a estrutura, negativos podemos utilizar para passar tubagens de PVC, TPR, podemos utilizar para passar o tubo VD, que é para fazer enfriamento elétrico, podemos passar, por exemplo, as plomadas ou as tubagens para o pluvial, ou seja, está a ver, mais ou menos isso. Na parte não falamos do aproveitamento das águas pluviais, das chuvas. Exatamente. Também tem que ser pensado. Exatamente. Então, quando se fala de compatibilizar, é exatamente isso. É as especialidades fluírem entre uma e outra sem ter um choque. Exatamente. Exato. Agora eu pensei um caso, a pessoa faz aí o teto falso, mas afinal vamos ter um ar-condicionado tipo cassete. Pronto. E a casa do pé direito é 2,90 m. Exato. Como é que fica? Já traz uma incompatibilidade. Já porque... Entre o AVAC e a arquitetura. Já, porque o espaço necessário para se fazer o trabalho... Os 40. Exato. E isso já acaba derrubando mais pé direito e fica desconfortável. Porque os cassetes têm uma trabalhabilidade completamente diferente dos splits. São elementos que precisam de algum espaço para se trabalhar. O split tem que estar uma altura considerável do chão, então Exato. Nós como arquitetos temos que pensar nessas alturas também. Exato. Tem uma especialidade que não comentamos, a parte de telecomunicações é de fato necessária em residências ou só outros espaços comerciais? Não, Por quê? Vou explicar por quê. Porque ela te permite tu consegues ter facilidade de acesso. Por exemplo, estás na porta, vídeo porteiro, tocas a campainha, eu consigo ver quem é a pessoa E abrir. e abro. Eu posso estar num certo local ou num compartimento e a partir do telefone comunicar com outro. Na verdade, aquilo facilita a vida da pessoa, facilita com que o utente ou o dono consiga ter um fácil manuseio do espaço dele sem necessidade de muito esforço. Estou na cozinha, estão a tocar a campainha, ninguém precisa ir até a porta, a partir do telefone ou de um dispositivo de controle consegue saber quem está na porta e receber o acesso a essa pessoa. Então,
tem essa nuance. Depois, também tem a parte de comunicação mesmo interna em si, dentro do próprio espaço, que é a interligação entre ambientes. Então, na verdade, é mesmo para facilitar a vida do cliente, da pessoa. Mas isso pode ser feito depois ou tem que necessariamente, se o cliente já tem essa intenção, fazer ao mesmo tempo para compatibilizar com os outros ou não? E acrescento também outra pergunta. Imaginemos que o cliente queira automatizar a casa, né? Também tem um especialista de domótica. Eles geralmente pedem o projeto elétrico, ou seja, nessa parte eu diria que sem isso ele não vai ter todas as ferramentas e acaba por adaptar. Mais uma vantagem também para ter isso. Bem, o que o cliente pode fazer para depois não ter que partir é fazer negativos. Fazer pelo menos a cabelagem, sem necessidade de fazer enviamentos ou instalar equipamentos. E facilmente o cliente consegue ter, a posterior, quando as possibilidades permitirem, instalar o sistema na íntegra. Porque, na verdade, telecomunicações dependem daquilo que falaste da eletricidade, ou seja, são elementos que precisam de ser alimentados para funcionar, né? Então é bom que isso esteja já predefinido, prefeito, para que depois, mais para adiante, só se dê sequência. Depois a pessoa já não tem que roçar nada, partir nada. Já não há necessidade. Porque algumas adaptações que para não deixar feio, outras não deixam o sistema tão eficiente. Porque, enfim. E as especialidades ajudam mesmo para isso. O cliente consegue ter o tosco da casa com tudo pensado. Quando vem fazer os acabamentos, com aquilo que já está feito, é só da sequência. Agora, quando não, depois eu os partilho. Já tenho a casa para avançar para acabamentos, mas agora tive ideia, iniciativa de fazer isto. Obrigatoriamente ele tem que partir. Sistema contra incêndio. Primeiro eu quero saber, do teu ponto de vista, achas que em residências é necessário, não é? Ou só para espaços comerciais? E já agora, a segunda pergunta seria, mesmo em espaços comerciais, acha que isso é relevante? Pode-se optar por uma alternativa simples ou tem que ter o projeto? Ou melhor, a ausência disso, o que é que causaria no espaço comercial? Todo espaço tem risco. Todo espaço. Sim. Mas moderado, no residencial ter isso? Tem. Moderado, médio, alto, todo espaço tem risco. E qual seria o sistema para o residencial? As soluções de incêndio vão muito em conta ao tipo de edifício ou de construção. Residências, por exemplo, nós podemos optar por ter alguns extintores colocados em zonas estratégicas que permitam que qualquer tipo de incêndio que haver ou existir no local, facilmente a gente conseguir apagar, né? Então todo o espaço que é projetado tem que ter segurança contra incêndio. No caso da residência, nós podemos ter sempre extintorzinho, desde que em condições, digo extintor porque é o mais comum, né? É o mais acessível, né? Mas podemos ter outros sistemas mais eficientes. Também pelo tipo de incêndio, a causa que pode ter numa casa, a probabilidade... bem, pronto, aqui tem mais outros detalhes, né? Cada incêndio tem o seu tipo de extintor. Sim. Mas geralmente as zonas que já têm mais tendência a um tipo de incêndio, por exemplo, o restaurante, Exato. Diferente de uma residência e dentre outros espaços. E tem uma outra nuance. Normalmente, quando os espaços são bem pensados, depois os incêndios não são causados por falha do sistema, mas sim por falha do utilizador. Está bem? Já é um pouco diferente. Ou seja, não teve incêndio porque o sistema falhou, não. Infelizmente, por erro do utilizador. Como assim por erro do utilizador? Por exemplo, em casa, o cliente chega, né, estaciona o carro, fuma o seu cigarrinho e ao girar para casa, por algum descuido, por exemplo, ele atira cigarro no jardim, por exemplo, e é aquele sol ardente. Pode haver risco de aquilo pegar fogo, por exemplo. Sim. Não quer dizer que o sistema que foi instalado na casa é que girou, mas sim falha do utilizador. Mas ele vai combater Exato. Então, normalmente quando os sistemas são eficientes, há mais falha do utilizador do que do sistema. Tem também essa vantagem. Por alguns descuidos e por aí vai. E já agora, Paulo, nessa jornada para fazer os projetos de especialidades, qual achas que tem sido a maior resistência ou motivo da resistência
das pessoas de fato para implementar isso? É apenas o desconhecimento do Bem, tema? eu, com toda a sinceridade e honestidade, é mesmo cultura. Eu trabalho com projetos de especialidades sensivelmente 11 anos. Ou seja, eu sempre tive uma paixão muito grande por projetos. Não que não ame as outras áreas, porque são áreas que faço, mas sempre gostei de projetos. E devo ser sincero, que desde 2018 para cá, que é onde eu comecei a ter um maior número de projetos, nunca mais parei. Ou seja, já tem sido comum a nossa sociedade mais e mais ir investindo em especialidades. A resistência principal para projetos de especialidades tem a ver com a questão de custos. Esse é o principal motivo. Aí vem a pergunta, é um projeto caro? Na verdade não, porque caro seria tu teres problemas se não tivesse os projetos. O custo que o incêndio teria em casa? Exatamente, aquele é muito mais oneroso. Muito mais oneroso. Mas já, ou seja, vamos dizer que ainda não estamos com aceitação e inserção da maioria, mas já há muita gente a fazer projeto com especialidade. Já. Mas a maior resistência é a parte financeira, porque o cliente sempre pensa que vai ter que pagar 2 vezes. O cliente, quando está a pagar um projeto de arquitetura, ele pensa que está a pagar tudo. Porque não. Eu, pelo menos quando faço o projeto, eu deixo claro. São áreas diferentes. A arquitetura vai atender a isso e as especialidades vão atender a isso. Exatamente. E muitas vezes, quando nós imprimimos o projeto, olhando no dossiê todo, a arquitetura é 1/3. É 10%, 10, 15%. Uns 20, por 30. aí, por aí. Não, também estamos a Não, exagerar. mas também depende do número de especialidades. Exatamente. Sim, porque se Exato. tiver sistema contra incêndio, telecomunicações, Se tiver tudo todas, isso vai aumentando. devemos dizer uns 40, 60 ou 30, 70. Yeah. Sim, Yeah. porque cada área tem mesmo o seu impacto, nenhum vai substituir o outro. Como Exato. disse há pouco tempo com os médicos, nós temos enfermeiro que o médico não é mais importante que o enfermeiro. Exatamente. O enfermeiro tem muita relevância em alguns procedimentos. Exato. Cada um aí tem o seu papel. Uhum. Então, basicamente, pronto, diz que a maior resistência acaba por ser a primeira parte cultural e depois os custos disso envolvidos. Exatamente. Agora, como é que, fora isso tudo que nós já explicamos, que recomendação darias para as pessoas de fato entenderem a relevância disso? Ou então, para os profissionais não deixarem de fazer isso, não é? E para os clientes que não querem mesmo ter o projeto? Quais são as formas talvez mais acessíveis de... Porque, pronto, também temos que pensar que a parte financeira, se eu não tenho, não tenho. Exato. Então, como é que eu posso ter esse equilíbrio? Como é que ajudarias aqui esse cenário? Bem, Qual seria a solução mais básica aceitável? Mediante as normas todas. Exato. Bem, eu particularmente, eu penso que falamos isso uma vez na atividade do nosso grande colega Yuri, que as possibilidades não são as mesmas para todos. Há pessoas que têm possibilidades de pagar, não são assim tão caros. Um projeto habitacional a nível de especialidades não é algo do outro mundo, mas ainda assim as possibilidades não são iguais para todos. Então, para as pessoas que podem, o meu conselho é mesmo façam esses projetos, serão bons para vocês pelos motivos que já explicamos. Primeiro, solução, segurança e facilidade. Para os que não têm, no caso, eu penso que está na altura de trabalharmos nós profissionais e sugerirmos nas nossas administrações locais ou comunais, temos voluntariado, ou seja, pessoas que possam, por custos literalmente mais reduzidos, dar algum input, alguma ajuda para essas pessoas que queiram emergir na construção. Ou seja, quando vamos licenciar um projeto, uma administração, cliente que não tiver muitas possibilidades, poder ter profissionais que deem aquela ajuda assim, de forma menos honorável possível, né? Eu penso que é a minha visão para quem não tem muita possibilidade. Porque para quem não tem muita possibilidade, tirar mais algum vintém do bolso é como se ele tivesse que contar que esse dinheiro ia comprar ferro, bloco ou cimento, né? Tem que acrescentar um ponto.
se estamos para construir um empreendimento, uma casa, seja lá o que for, acredito que não dá para olhar só para o custo do produto final. Uma das partes mais importantes é mesmo esse planeamento todo. O planeamento não é só arquitetura, são as especialidades. Então, aqui talvez acrescentaria o fato de repensar a dimensão do empreendimento todo também. Sim. Porque você quer fazer uma casa nessa capacidade, por mais simples que seja, pequena, grande, a parte do planeamento ela não pode ser mesmo subestimada. Até digo sempre também, mais vale ter um profissional muito bem capacitado, com poucas ferramentas, do que você colocar bons materiais em mãos pouco qualificadas. Ele não vai dar todos os... Enfim, o cenário é bem diferente. Sim, sim. Tal como acontece mesmo em orçamentos. E tocando nesse ponto mesmo de orçamentos, como já falamos mesmo aqui no vídeo, quando nós temos essas especialidades todas, conseguimos ter orçamentos mais realistas. Sim. Há maior controle da obra, no caso. Então, em suma, aqui já conseguimos ver o que são essas especialidades, quais são a relevância, o impacto que ela tem, positivamente ou negativamente, em que momento isso deve ser basicamente feito. Então, Paulo, eu queria aqui, a título já de encerramento, saber do que nós falamos, se tem alguma recomendação final, não só para os clientes, que no final eles é que tomam a decisão final, por mais que a pessoa informa, eles é que têm o poder de escolher, eu vou ficar assim, né? Mas também há vários profissionais, os vários níveis de profissionais, seja aqueles que estão entrando no mercado, ainda querem entregar tudo, que cuidados é que eles têm que ter, porque verdade seja dita, até o arquiteto que está entrando no mercado, ele tem uma noçãozinha de tudo, porque a universidade ensina isso. Mas ele tem que ter aquela responsabilidade daquilo que ele está a fazer. Então, qual a recomendação que deixas, não só para esses profissionais, mas os que estão um bocadinho mais evoluídos, e os clientes mesmo? Pronto. Eu vou direcionar a clientes, a profissionais, mas de forma muito direta, se me permitir. Pronto. Caros colegas, entendo perfeitamente que nós, ao sairmos da formação, temos uma bagagem muito grande de conhecimentos, mas isso não faz de nós detentores de tudo. Ou seja, nós somos formados em algo muito específico. Até para nós engenheiros também temos em Universidade de Desenhos de Construção, ou cadeiras ligadas a desenho. Isso não faz de nós capacitados para fazer o projeto, porque há uma nuance de vários elementos que não é do nosso domínio. O que nós aprendemos lá é o beabá, como aquilo funciona, como aquilo deve ser feito. Por isso, se é arquiteto, tenha de forma premeditada o teu projeto com tudo o que é indicativos, de como é que as coisas funcionam, mas procure formas de trabalhar com uma equipa ou engenheiros para poderem fazer as outras especialidades. No caso em que não há muito interesse dos clientes para isso, faça esses indicativos, mas ponha uma nota e não assuma a responsabilidade de que aquilo que estás a entregar é para executar. Foca-te apenas no teu trabalho, naquilo que sabes que estás a fazer bem. Porque qualquer erro que acontecer em obra será cobrado com base naquilo que você apresentar. Então, o conselho é, nós vamos ter que ter a dinâmica de disciplina, cada um estar ligado a uma área e respeitar a área do outro. Para os clientes, é muito importante termos os projetos, porque isso vai fazer com que vocês possam ter solução daquilo que sonham, daquilo que pensam, daquilo que é materializado em arquitetura. Vão poder ter segurança, porque vão saber que os vossos projetos foram feitos por profissionais competentes e formados naquelas áreas, e no final vão ter facilidade de manuseio de compras, de manuseio de pedido de orçamentos, e vão poder até, para alguns casos, em sonhos adiáveis, poderem ter sempre isso como base para avançarem no futuro. Ou ainda que queiram alterar, terem aquilo como base para poderem avançar. Então, este é o conselho que eu, engenheiro Paulo Fumana, deixo para vocês. E obrigado. Que recomendação, não estava esperando tanto. Então, Paulo, mais uma vez obrigada por estar aqui, ter dado esse contributo, vai ajudar muito aqui aos nossos clientes e colegas de trabalho, para que nós possamos entregar cada vez mais qualidade, né, nos nossos serviços. Eu gostei muito do ponto que toca ao fato de deixar claro que
cada um tem o seu papel, e estamos aqui para trabalhar em sintonia, tal como nós fazemos. Exato. Eu poderia, vou dizer, me aventurar nesse mundo da construção, assim, mais diretamente, mas eu sei da responsabilidade que eu tenho como arquiteta e como é que o engenheiro tem. Há algumas coisas que eu digo, cada um mesmo dentro daquilo que se formou e que se dedica mesmo para fazer. Porque, nós estamos a mexer com, não vou dizer só sonhos das pessoas, mas são objetivos, é dinheiro, é tempo, expectativas, para nós simplesmente brincarmos com isso tudo. É muita responsabilidade. Sim, construção é paralela à medicina. Construir uma casa, fazer um projeto do imóvel, é matar ou salvar a vida das pessoas. Por isso é que falamos da segurança. Sim, o legado que deixa. Exatamente. Eu já dei esse exemplo em algum outro episódio, vou também trazer aqui, que é uma conversa que eu tive com uma amiga arquiteta. Ela disse que a casa que estão os avós é uma casa que tem 100 anos, mais ou menos. Exato. Porque aquilo foi muito bem feito arquitetonicamente e as outras, vou dizer, a nível estrutural e tal. E disse que as reformas que vão fazendo são reformas sutis, simples, só para renovar a casa, passa 5, 10 anos, uma pintura aqui. Coisas básicas mesmo, mas a casa nunca apresentou de fato problemas por falta de projeto ou por falta de um profissional que tenha feito devidamente. Então, imagina as grandes construções que nós vemos por aí, que, enfim, a nível do mundo, tem que ter um bom projeto. Então, tudo começa com uma casa pequena, depois ficando de geração em geração, e por aí vai. Exato. Então, bem, nós vamos ficar por aqui. Já sabe, se gostou, as dúvidas que vão tendo do tema, nós podemos seguir com essa conversa aqui nos comentários. Deixa o like se gostou. Partilha também com colegas de trabalho, pessoas que vão construir, pessoas que estão a construir. E, claro, não deixa de se inscrever no canal para que a página continue a crescer. E, claro, seguir aqui as nossas páginas. Então, conto convosco até o próximo episódio. Já.